Eu sou o Lucas do canal Quem é Satoshi e a Coinext me convidou para falar sobre o que ninguém está falando sobre o preço do Bitcoin. Já sabemos que o preço está muito próximo da máxima histórica, algumas pessoas estão dizendo inclusive que já passou a hora aí de falar sobre Bitcoin. Quem aproveitou a onda aproveitou e quem não aproveitou já perdeu tempo, e é sobre isso que vamos falar hoje. Por quê? Porque a gente precisa entender como o Bitcoin chegou até aqui e quais são as possibilidades para o futuro, para entender o que está acontecendo e tomar decisões melhores. A ideia do vídeo de hoje não é dar uma dica de investimentos, mas mostrar vários gráficos, vários números, vários dados e algumas informações aí sobre o mercado financeiro que vai fazer com que você entenda muito melhor por que o preço do Bitcoin está na máxima histórica e quais são as possibilidades aí para o futuro. Então, antes de tudo, precisamos falar sobre o preço do Bitcoin, que está próximo dos 119 mil dólares, ou seja, próximo da máxima histórica. E quando a gente observa aqui os últimos 12 meses do preço do Bitcoin, subiu mais de 76% em dólar, então é uma alta bastante considerável, o que faz com que muitas pessoas se perguntem como que chegamos até aqui, por que o preço do Bitcoin não para de seguir. E para quem está há mais tempo aí neste mercado, já ouviu falar aí, por exemplo, em 2021, no último ciclo, na última alta histórica do Bitcoin, que já estava tarde demais. O preço já estava muito esticado e muitas pessoas compraram aqui nos 64 mil dólares, nos 60 mil dólares e venderam na baixa aqui. Então, por exemplo, se a gente comparar o preço de novembro de 2021 a dezembro de 2022, o preço caiu mais de 70% em dólar. E se a gente comparar aqui, por exemplo, de dezembro de 2017 até janeiro de 2019, o preço caiu mais de 80% em dólar. Então, o que a gente consegue observar aqui? Que o preço do Bitcoin é bastante volátil, mas quando a gente falava aí sobre o topo de 2017, que já parecia tarde demais e que o preço estava em 19 mil dólares, olhando em retrospectiva, agora com o preço em 119 mil dólares, esse patamar aí seria muito desejável, aí muitas pessoas sentem saudade dessa época onde o Bitcoin era negociado a 19 mil dólares. Então a gente vê também esses ciclos que geralmente ocorrem de 4 em 4 anos. Estamos em 2025 numa máxima histórica. 4 anos atrás, em 2021, tivemos também uma máxima histórica. E aqui em 2017, 4 anos atrás, tivemos outra máxima histórica e outra máxima histórica também em 2013, que não aparece aqui no gráfico do Google. Então, vamos falar sobre também o motivo pelo qual esses ciclos de 4 em 4 anos podem acontecer. Pode ter a ver com o halving, que é o momento onde as recompensas dos mineradores caem pela metade, e pode ser que não aconteça mais. Então, para vocês entenderem o que é o halving, o que é esse momento que pode influenciar neste ciclo de 4 em 4 anos, eu mostro este gráfico aqui que vocês veem na tela, que mostra a oferta de Bitcoin e a inflação do Bitcoin. A inflação do Bitcoin é decrescente aqui em vermelho, e a oferta do Bitcoin, ela vai chegando cada vez mais próxima de 21 milhões de unidades. Então a primeira coisa que a gente pode observar aqui é que existe um limite superior para o Bitcoin, uma oferta máxima de Bitcoin de 21 milhões de unidades, e este ciclo aqui de 4 em 4 anos pode estar relacionado então com um ciclo de halving. Mas pensando aí que o preço de qualquer ativo depende da oferta e da demanda, a gente tem aí, pelo menos do ponto de vista da oferta, o halving sendo cada vez menos relevante aí para o preço do Bitcoin. Por quê? Porque as recompensas dos mineradores caem pela metade e as recompensas já estão menores aqui do que foram no passado. Então isso pode não ser mais tão relevante, pode ser que a gente não veja mais este ciclo de 4 em 4 anos. E além disso, temos um fator muito interessante para este ciclo do Bitcoin que poucas pessoas estão falando, que é o fator da adoção institucional. Então, para vocês entenderem isso de forma mais simples, eu quero mostrar aqui também o preço do ouro, que também está na máxima histórica. E o que o ouro e o Bitcoin têm em comum, então? O ouro, historicamente, foi a base de vários sistemas financeiros, inclusive do dólar até 1971. Então, o ouro tem uma escassez física, o Bitcoin tem uma escassez digital. Muitas pessoas, inclusive, chamam o Bitcoin de o ouro digital. Então, se o ouro aí tem uma escassez física e depende da mineração de ouro, o Bitcoin tem uma escassez digital e depende da mineração de Bitcoin, que é cada vez tem recompensas cada vez menores, como eu já mostrei aqui. Então, do lado da oferta, temos uma oferta decrescente aí para o Bitcoin, também temos uma oferta limitada para o ouro. Não à toa, grandes players do mercado financeiro estão correndo para estes ativos, conforme a gente vem observando alguns problemas no sistema financeiro atual. E qual é o sistema financeiro atual? O sistema das moedas fiduciárias.
Como vocês podem ver aqui nestes gráficos, o dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913, e o real já perdeu mais de 85% do seu poder de compra desde o Plano Real desde 1994. Então isso fica bastante evidente aí para quem vai no supermercado, para quem abastece o carro, para quem faz compras, tudo está ficando cada vez mais caro. Mesmo considerando que cada vez mais a gente tem mais tecnologia, a gente tem mais produtividade em função da tecnologia e dos sistemas produtivos atuais que a gente tem hoje. Então talvez você já tenha se perguntado, por que diabos as coisas estão ficando mais caras? E se a gente tem uma tecnologia cada vez mais avançada, as coisas não deveriam ficar mais baratas? E isso acontece pela inflação. E a inflação não é a perda de poder de compra da moeda. A perda de poder de compra da moeda é uma consequência da inflação. A inflação de verdade é a expansão da base monetária, que pode ser medida por vários agregados monetários, M0, M1, M2. Eu não vou entrar no detalhe, mas um bom proxy aí, uma boa forma de medir a inflação de verdade, que causa a perda de poder de compra da moeda, certo? Junto com vários outros fatores. Então tem a produtividade, tem a tecnologia, tem a sazonalidade, tudo isso impacta no poder de compra da moeda. Mas quando a gente fala da inflação, da definição clássica da inflação, pelo menos expansão da base monetária, a gente pode observar aqui o M2 dos Estados Unidos, ou seja, a oferta monetária aí dos Estados Unidos que vem crescendo ano após ano. Então a gente tem um contraste muito grande entre as moedas fiduciárias, como o dólar, como o real, como o euro, como as moedas da América Latina, que vem perdendo poder de compra ao longo do tempo, com o ouro, por exemplo, que vem ganhando poder de compra ao longo do tempo, e mais ainda em relação ao Bitcoin, o que talvez seja o ouro digital, que vem ganhando aí, então, por exemplo, no último ano se valorizou mais de 75%, nos últimos 5 anos se valorizou mais de 1000%, então uma adoção aí crescente realmente. E neste ciclo, especificamente, a gente tem uma adoção institucional muito forte. Então, por exemplo, se a gente observar os maiores ativos do mundo, o Bitcoin já está em 5º lugar. Então já é quase impossível aí ignorar o fato do Bitcoin ganhando relevância não só em algumas bolhas aí de pessoas interessadas por tecnologia, escola austríaca de economia, mas também no mercado financeiro tradicional. Então a gente tem o Bitcoin aí com maior valor de mercado do que Amazon, do que Google, do que Meta, certo? Do Facebook, do que a prata. Então já é um ativo muito relevante. Embora, por exemplo, para chegar no ouro, ainda precisa multiplicar por 10, o que já diz um pouco sobre o potencial futuro, certo? Então, de um lado, temos moedas fiduciárias com vários problemas, temos inflação crescente e, por outro, temos cada vez mais players no mercado financeiro tradicional e várias pessoas aí buscando alternativas talvez no ouro, algumas pessoas, mas cada vez mais buscando alternativas no Bitcoin. E outro fator muito importante, um problema muito relevante das moedas fiduciárias é a crise da dívida. Então, pelo menos desde 1971, desde o final da paridade do dólar com o ouro, o sistema fiduciário, o sistema financeiro tradicional é baseado na dívida. E a gente tem um problema de dívida crescente em todos os países do mundo. Eu vou pegar os Estados Unidos, que é a maior potência econômica global, para ilustrar o problema. E como vocês podem ver aqui na tela, a dívida dos Estados Unidos já passa de 37 trilhões de dólares. E muitas pessoas estão achando que essa dívida não será paga e que teremos um problema aí, um colapso talvez no sistema financeiro atual. Essa notícia aqui ajuda a ilustrar um pouco isso, que é uma notícia da Infomoney de junho, aqui do mês 5 de 2025, que fala sobre o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos. Então, a maior potência econômica global, a moeda de reserva global, que é o dólar, vem perdendo aí confiança dos investidores. Então, a nota de crédito dos Estados Unidos foi recentemente rebaixada em função da inflação, em função da dívida que vem crescendo, já passa dos 37 trilhões de dólares e que talvez não será paga. Então, alguns players aí grandes do mercado financeiro estão apostando em alternativas. Gostaria de mostrar aqui mais 2 notícias. Então, temos aqui uma notícia do portal Bitcoin que fala sobre o ETF de Bitcoin da BlackRock, que ultrapassa a marca de 700 mil bitcoins. Então a popularidade do fundo aí pode ajudar a manter a volatilidade do Bitcoin relativamente baixa, segundo analistas, ao menos no curto prazo, certo? Notícia de julho
de 2025. Para vocês terem uma ideia, então, isso significa aí, essa notícia aqui da Cointelegraph, fala sobre os 70 bilhões de dólares em ritmo recorde para o ETF, certo? Então, não apenas é um valor bastante significativo, mas que vem crescendo muito rápido. E quando a gente olha para os maiores players aí do mercado, os maiores detentores de Bitcoin, a gente tem os ETFs. Então, como a gente já falou, o ETF da BlackRock, uma das maiores gestoras de investimento do mundo, o que atrai aí os olhos do mercado financeiro tradicional e investidores institucionais. A gente tem aqui em segundo lugar, é claro, o Satoshi Nakamoto, com um pouco mais de 1 milhão de unidades de Bitcoin. Temos algumas exchanges. Temos também o fenômeno das Bitcoin Treasury Companies, a mais conhecida MicroStrategy. Então são empresas que se alavancam em moedas fiduciárias que estão colapsando, estão perdendo poder de compra, para comprar Bitcoin. Então eles conseguem juros geralmente baixos para fazer o caixa em Bitcoin, então acumular dívidas aqui em moeda fiduciária, que valem cada vez menos, e conseguir comprar cada vez mais Bitcoin. Então, na época em que essa reportagem foi feita, no final do ano passado, a MicroStrategy tinha 423 mil unidades de Bitcoin, que já aumentou bastante. E aqui, muito importante, em quinto e sexto lugar, a gente tem os Estados Unidos com 188 mil unidades de Bitcoin e o governo da China com 194 mil unidades de Bitcoin. Então, assim como a gente viu no passado, na época da Guerra Fria, uma corrida para a Lua, talvez agora, nos tempos atuais, a gente veja uma corrida para o ouro digital envolvendo não só grandes empresas, grandes fundos de investimento, grandes gestoras, mas também governos soberanos como o governo dos Estados Unidos, que já mencionou várias vezes reservas estratégicas no Bitcoin, e o governo da China, e a gente tem também países que já adotam Bitcoin como moeda corrente, certo? Como é o caso de El Salvador. Então a gente tem talvez a tempestade perfeita aí para a adoção massiva do Bitcoin. Quando a gente fala de adoção, eu gosto sempre de mostrar este gráfico aqui que compara a adoção do Bitcoin com a adoção da internet. Hoje em dia, a maior parte das empresas relevantes tem a ver com tecnologia, tem a ver com informação e de alguma forma mais direta ou indiretamente com a internet. Então temos Google, Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia. Diferente do passado, certo? No passado as empresas mais relevantes eram grandes fábricas, manufaturas, e hoje em dia são empresas de tecnologia. E agora, assim como a internet tomou conta do mundo, a gente está vendo o Bitcoin ganhar uma adoção crescente. Esse gráfico lembra bastante, o gráfico de adoção do Bitcoin lembra bastante o gráfico de adoção da internet, mas considerando esse padrão, essa tendência, seria como se a gente ainda estivesse muito cedo. Então, uma parcela pequena da população mundial já adotou o Bitcoin. Então, de um lado, temos moedas fiduciárias perdendo o poder de compra, temos uma crise da dívida, não só no dólar, mas em vários países no mundo inteiro, o Bitcoin sendo cada vez mais adotado, como vocês podem ver aqui neste gráfico, já fazendo parte dos principais ativos do mundo, grandes players do mercado financeiro correndo para o Bitcoin, e é justamente por isso que o preço do Bitcoin chegou até o momento onde está, e por isso que podemos estar vendo então a tempestade perfeita para a continuidade da adoção do Bitcoin. Disclaimers que são importantes aqui para o vídeo são os seguintes: a volatilidade do Bitcoin, que inclusive vem caindo, então mais de uma vez aqui, por exemplo, de novembro de 2021 para dezembro de 2022, o preço já caiu mais de 70%, em outros momentos já caiu mais de 80%, então o preço do Bitcoin ele é bastante volátil, mas essa volatilidade está diminuindo, pelo menos até agora, ao longo do tempo, em parte por causa talvez do ponto da oferta, por causa da redução das recompensas dos mineradores, aí reduzindo esses ciclos tão intensos de 4 em 4 anos, como eu já falei anteriormente com o halving, em parte talvez por causa da adoção institucional, como eu já mostrei em algumas outras reportagens aqui. É um ativo muito mais relevante, então é mais difícil movimentar um ativo de 2 trilhões de dólares do que um ativo menor, certo? Então o fato é que a volatilidade vem reduzindo. Este gráfico aqui, este indicador aqui é o indicador do Myer Multiple, ou seja, é um indicador que considera aí uma média móvel do preço do Bitcoin ao longo do tempo. Então, se a gente vê uma redução aí na volatilidade, uma redução dos ranges aqui deste gráfico, a gente pode observar que a volatilidade vem reduzindo. Então, nas últimas máximas aí 2021, esse índice passou de 2, em 2017 na última máxima passou de 3, em 2013 aí, na última máxima passou de 5,
E agora estamos na máxima histórica, mas o índice aqui ainda está em 1,22, o que denota a redução da volatilidade do Bitcoin. O Bitcoin ele depende muito aí da liquidez global. Temos esse artigo aqui da Lynn Alden que fala sobre a relação de liquidez global, ou seja, dinheiro aí no mundo, expansão da base monetária e preço do Bitcoin. Então, outro disclaimer que eu gosto de fazer, além da volatilidade e além da custódia, que é um ponto importante, é a questão do comportamento do Bitcoin em crises econômicas. Então, se a gente observar, por exemplo, uma crise econômica, como aconteceu aqui recentemente, certo? A gente teve o SP500, a Bolsa dos Estados Unidos, corrigindo, a gente teve uma correção de quase 20% aí no preço do Bitcoin. Então, é algo que pode acontecer também. Mas no longo prazo, novamente, não falando como uma dica de investimentos, mas como um compilado aqui de algumas informações, então mostrando aqui alguns dados de caráter informativo, o Bitcoin pode ter ainda muito potencial. Para o futuro, podemos ainda estar no começo, caso o Bitcoin seja a base do sistema financeiro global no futuro, coisa que antigamente era impensável, certo? Poucas pessoas pensavam sobre isso, mas hoje em dia, com o Bitcoin sendo um dos top 5 ativos aí do mundo, com empresas como a BlackRock, gestoras como a BlackRock ganhando muita visibilidade aí com seu ETF de Bitcoin, com o problema da dívida no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, mas no mundo inteiro, a questão da inflação e pessoas aí, cada vez players no mercado financeiro procurando ativos que vão substituir as moedas fiduciárias, pode ser muito cedo ainda. Bom, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho e inscrever-se no canal, pois aqui falamos sobre Bitcoin, mercado financeiro, economia. Então fiquem à vontade também na seção dos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês sobre o momento atual do Bitcoin. Vocês acham que já é tarde demais, o preço já está muito esticado ou ainda estamos no começo? Eu vou ficando por aqui, vejo vocês em um próximo vídeo, um grande abraço e até mais.